que eu fui tentar ver que era o segundo ponto que me faltava, que ainda me falta, na verdade, desse início, né? Faltam muitos outros, mas os dois iniciais. Era essa ideia de ver como funcionaria essa divisão com as conexões eventuais entre... as coincidências eventuais, digamos assim, 520 pessoas, muito obrigado. E, por outro lado, entender o papel desses satélites que estão ali e não fazem parte, ou pelo menos não parecem fazer parte. Mas alguns fazem parte. Por exemplo, se você pegar Morgan Stanley, JP Morgan Chase, National Bank, Bank of America, Banco de Boston, que era inclusive presidido pelo brasileiro lá, o Meirelles. Se você pegar esses bancos, eles estão muito mais atrelados ao Vanguard e, portanto, a essas famílias americanas do que no BlackRock, onde você vai encontrar muito mais conexões com Atticus, Roth, Warburg, House of Warburg, todos esses grupos muito mais ligados ao BlackRock. Vai achar conexão em grupos e famílias que estão conectados os dois, vai. Mas sempre pendendo para dar mais importância a um deles. E o mais importante, essas conexões, como são solucionadas no campo financeiro? Por troca de ações. Por exemplo, o Vanguard é dono de 7% do BlackRock. Se você somar os outros fundos Vanguard, vai chegar perto de 10, 9, 10. Porque o Vanguard tem vários títulos, você vai ver que tem um monte de nome, né? O BlackRock tem 2 ou 3 nomes, embora tenha os fundos dentro desses nomes. Mas o Vanguard é uma empresa nova, com sócios novos, porque todos os investidores são sócios da empresa. Esse é um dos modelos do Vanguard. É claro que vai ser sócio naquela participação. Né? Essas grandes famílias, com certeza, controlam mais de 70%, 80% de cada um desses fundos. Tem alguns deles, um que eu vi, é 96% na mão de 3 famílias. Qual família é? Não dá para saber, porque não sai o nome. Mas provavelmente são aqueles que puseram dinheiro lá. A primeira que vem na minha cabeça é Morgan, e Morgan é Rockefeller. Rockefeller é Aldrich, é Spellman, é Stillman, que tem conexões com os outros bancos. Então, quando você vê, por exemplo, Citigroup e esses outros bancos que eu falei, todos eles estão conectados a essas famílias dos magnatas americanos, vamos chamar assim. São aqueles que o dinheiro estava ali, centralizado ali, principalmente nos Estados Unidos. Depois é que eles começam a investir em mineradoras, terras, coisas assim, de primárias fora. Né? Você vê que os Morgan, no auge ali do JP Morgan ainda vivo, ele comprou praticamente todas as minas de cobre que tinha no mundo. E, ao mesmo tempo, comprou quase todas as ações do Thomas Edison, lá, da General Electric. E, ao mesmo tempo, financiava o cara, o Nikola Tesla, que ele sempre soube desse boato, que o Nikola Tesla largou o cara na mão porque ele estava inventando uma tecnologia sem fio. O Nikola Tesla, no livro dele, desmente isso. Não sei se o cara estava sendo pressionado, mas, na verdade, ele desmente isso no livro, como eu já falei aqui numa live. Então, voltando, quando a gente identifica esses dois grandes grupos, e a gente vai ver que tem o SSGA, tem o Capital Partners, tem a American Capital, acho que é, tem a do Warren Buffett, tem os fundos ligados ao George Soros, que tem um braço aqui na Argentina, que até estava ligado a um time de futebol aqui de São Paulo, para ser mais específico, e a um governador aí de um grande estado chamado São Paulo, entendeu? Esse foco é como se fosse um outro polo. No entanto, todos esses polos, digamos, não dá para falar alternativos, né? Digamos assim,
seriam um pouco menores assim de alcance, eles usam o mesmo sistema. Você viu que no próprio vídeo lá do Aladdin mostra que a maioria desses fundos menores usa a estrutura, o conhecimento e essa tecnologia do BlackRock. Ou seja, dá, portanto, para a gente entender, pelo menos no mundo ocidental, dois grandes grupos que estão dividindo os espólios, parece. Porque de umas décadas para cá, eles foram, parece que trocando coisas, assim. Você vê que teve uma negociação grande em 2000 e pouco aí entre o Rothschild Co. e o Brother Funds Rockefeller. Teve uma troca, assim, um comprou 30 milhões de um e o outro comprou 10, e ao mesmo tempo eles saíram de algumas companhias, cada um saiu. E aí quem compra? O fundo BlackRock e o fundo Vanguard. Ou seja, quem está por trás desses fundos são as mesmas famílias. Não é um novo cara. Não é um novo. Quando a pessoa. Eu vejo nos vídeos, que nem o próprio vídeo do Aladdin, coloca o Larry Fink como se ele fosse o dono do negócio. Eu não acredito nisso. Porque ele tem que se. 3, 4 grandes clientes deles, esses que geram na casa de bilhões de dólares, saem do negócio, o negócio começa aquela correria, todo mundo tirar o dinheiro, acaba o negócio. Né? Então, eu acho tudo muito delicado mesmo. Né? E aí, o que me falta um monte de coisa, mas para essa reflexão, a gente consegue visualizar isso muito bem no mundo ocidental. Mas e nesses fora do eixo? Né? E o Irã? Aí fui dar uma olhada lá. O Irã só permite 40 instituições financeiras, né, trabalharem no país. Só 5 delas são internacionais. Os bancos do Irã, eu não achei nada de BlackRock, Vanguard, nenhum desses fundos. Mas um banco no Irã tem autorização, um banco inglês tem autorização para trabalhar no Irã. E adivinha? Eu até peguei o nome do banco. Peraí. Standard Chartered. É um banco de mais de 100 anos, lá da City London, que foi já, pelo menos oficialmente, sociedade do Nathan Rothschild, e esse banco opera no Irã. Okay? Esse banco tem autorização para operar no Irã. E esse banco tem dinheiro da família Saxe-Coburgo-Gotha, que é a família real inglesa. Ou seja, um banco ali do City London deve ter dinheiro de todos aqueles outros banqueiros lá. E aí, olha só, a família inglesa, eu sempre ouvi dizer daquele banco HSBC ter relação direta com vários membros da família real, inclusive ligada com aquela empresa de combustível, de petróleo e tal. Olha só, aí eu fui pesquisar na China. A China, assim, ó, você pegar os maiores bancos da China, todos eles estão lá, o BlackRock, Vanguard, SSGA, e um com uma presença maior do que o normal ali na China é o JP Morgan, que é o JP Morgan Chase, ou seja, o Chase foi o primeiro banco a ser aberto na China, como diz o próprio David Rockefeller, então ele ainda tem uma grande participação em outros bancos, que a China tem assim, Banco da Agricultura, Banco de Construção Civil, Banco de Desenvolvimento de Estrada, então, né? E eles estão entre os maiores bancos do mundo. O Banco da Agricultura, o Banco da Construção e um banco que chama de Banco de Comunicação, que não é esse de comunicação, não é dos maiores, eles têm um cara, Ó, tem um sujeito na China chamado Anthony Neon. N-E-O-H. N-E-O-H. Neo. Anthony Neo. Ele acho que tem até descendência de chinês, assim, meio distante. Esse cara é inglês. É um professor universitário, economista.
deu aula nas melhores universidades da Europa, e ele é conselheiro nesse banco da comunicação e várias outras estatais inglesas, desculpa, chinesas. E olha qual que é, aí eu fui pesquisar quem é esse cara, pesquisem aí, Anthony Neo, N de navio, E-O-H. Esse cara era advogado da rainha. Ele é uma espécie de representante desse dinheiro inglês na China. Ele faz parte de um monte de board de conselho. E aí, o que esse banco da comunicação, 18% é do HSBC. E esse banco é sócio nos outros 3, num percentual menor. Então, tá vendo? Não está tão desconectado assim, tá? Né? Aí, vamos lá. Vamos para a Rússia agora. Então, ó, BlackRock, tudo em percentuais menores, tá? Do que é normalmente no Ocidente. Mas todos ali, menos 5%, mas BlackRock, Fidelity SSGA, Vanguard, todos eles, os mesmos, de sempre. E aí tem um que chama... Dimensional, acho que é. Tem um que chama Dimensional, que também é grande na França, e é o outro lado de Chicago. Chicago? Acho que esse é de Chicago. Aí tem, na Rússia, eu tive que pegar o nome aqui, porque senão não ia conseguir decorar, né? Eu fui pesquisar 2 grandes bancos da Rússia, os 2 que eu vi aqui de maior ação. Esse Gazprom Bank nem é o segundo maior, mas ele é sócio de um monte de empresas. Tá? Nesse eu não achei nada, ok? No Sberbank, que é o maior banco da Rússia, eu achei lá o maior dos fundos, Capital Partners, Vanguard, JP Morgan e Fidelity. Só que todos eles menos de 1%, ok? Então é pouco. E a maioria aí é estatal. Mas olha só, os oligarcas russos, todo mundo fala tanto, né, de oligarca russo, toda vez que você hoje em dia usa a palavra oligarca, já é ligado para russo, né? Alguns brigaram com o Putin, outros são aqueles que representam o Putin, provavelmente o dinheiro dele é representado por esses caras também, dele, do grupo dele, daqueles que devem ter ficado com os espólios da queda da União Soviética, né?